Irmãos, abramos nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Vamos ler desde o verso 1. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Vamos ainda ao Evangelho de Lucas, capítulo 6, verso 20. Então, olhando ele para os seus discípulos, disse-lhes: Bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Vamos orar. Querido Pai Celestial, com gratidão em nossos corações, uma vez mais nos reunimos no nome precioso de Teu Filho amado. Consideramo-nos tão bem-aventurados, porque fomos por Ti chamados à comunhão de Teu Filho. Depositamos Tua palavra lida e aberta nas Tuas mãos. Que o Senhor mesmo possa interpretá-la, explicá-la, aplicá-la aos nossos corações. Ajuda-nos a ter ouvidos realmente para ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Esconde-nos em Ti. Concede-nos um ambiente genuinamente espiritual, para que o Senhor possa fazer Teu trabalho em nós e entre nós. Pedimos em nome de nosso Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, irmãs, vamos buscar então, com a ajuda do Senhor, dar o último passo nessa noite, fazendo uma abordagem até onde o Senhor nos conduzir, for possível, panorâmica sobre essas bem-aventuranças. O chamado Sermão do Monte foi proferido aos discípulos. Se os irmãos consultarem o final desse sermão, no capítulo 7, verso 28, vai nos dizer que quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina. No capítulo 5, verso 1, conforme lemos, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, e não ensiná-las. O Sermão do Monte foi proferido para os discípulos, embora certamente, conforme o capítulo 7, verso 28, sim, as multidões ali estavam e também ouviram o ensinamento do Senhor. Mas o foco do Senhor não eram as multidões. Por isso nós vemos Lucas 6:20, quando diz que aproximaram-se os seus discípulos e o Senhor, olhando para os seus discípulos, passou a ensiná-los. Por que essa diferenciação é importante?
Porque nós temos então nesse sermão a pessoa do Senhor Jesus, os discípulos e as multidões. As multidões até mesmo se maravilharam de sua doutrina, mas o seu ensino só poderia, de alguma forma, ser absorvido, mesmo que em limitações, em função da ausência do Consolador, que então explicaria todas as coisas para eles num momento oportuno. Mas ali estava já um primeiro Consolador, o nosso próprio Senhor Jesus, que então estava falando a eles aquelas palavras que são espírito e são vida, não uma coletânea de doutrinas. Então estamos seguros que as palavras deste Filho de Deus, que é Ele mesmo, a palavra eterna, foi absorvida, mesmo que com limitações, por aqueles discípulos, para que mais tarde tudo viesse à luz, quando o Espírito Santo fosse derramado. Agora precisamos ainda de uma compreensão prévia antes de entrarmos nessas chamadas bem-aventuranças. A primeira e talvez mais importante de todas. Então, preste atenção no que vamos dizer. Todas as 8 bem-aventuranças implicam em renúncia e carência. Todas elas. Renúncias e carências. Mas escute bem. Nem as renúncias e nem as carências tornaram os discípulos bem-aventurados. O que os tornou os bem-aventurados foi o chamado de Jesus. O chamado de Jesus colocou seus discípulos debaixo das bem-aventuranças. Eles eram bem-aventurados porque foram chamados. A partir do seu chamado, o mediador se coloca entre os que ele chamou e tudo o mais. Por isso nós temos nas 8 bem-aventuranças, sim, muita renúncia e carência. Por um lado, é claro. Mas, enfatizando uma vez mais, nem a renúncia e nem a carência nos fazem bem-aventurados. Por que isso é tão importante? Porque pode ser, e muitos, sim, cometem esse erro. Quando leem esse sermão do monte, imaginam a seguinte cena. O mestre sobe ao monte. Aproximam-se os seus discípulos. Ele foca o seu ensino a eles, mas também as multidões o ouvem e até se maravilham de sua doutrina. E o que o mestre estaria buscando é, no meio das multidões, e até mesmo entre os seus discípulos, quem são os pobres de espírito? Porque bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quem são dentre as multidões, dentre os discípulos? Os mansos, porque os mansos herdarão a terra. Quem são os limpos de coração? Porque eles verão a Deus. Mas não é este o cenário. Até porque o Senhor poderia olhar indivíduo a indivíduo naquelas multidões e discípulo a discípulo daqueles que ele chamou. E o que ele veria eram apenas soberbos. Não há nenhum humilde de espírito. Não há nenhum manso. E não há nenhum limpo de coração. É o chamado de Jesus que nos faz bem-aventurados. E a partir do chamado de Jesus, e como enfatizamos ontem esse chamado, vocação, chamamento, nas palavras de Paulo, esse chamado do mediador o coloca entre os seus chamados e tudo mais, como também já vimos. Todas as suas relações. Então, todas as relações chamadas imediatas são pura ilusão para aqueles que foram chamados. E louvado seja nosso mediador por isso. Porque é nele que nós encontramos conteúdo e significado para todos os demais relacionamentos, sejam com pessoas ou com coisas. Então, embora as bem-aventuranças impliquem renúncia e carência, não são elas que tornam os discípulos bem-aventurados, mas sim o próprio chamado do Senhor. A partir do chamado do Senhor,
viria o Espírito Santo no momento oportuno. Aos chamados, não a todos. Não temos aqui, podemos dizer, um universalismo e nem um evangelho social. Nada disso. Muito menos uma teologia da libertação. O que nós temos aqui é o chamado que coloca os discípulos debaixo da bem-aventurança, porque eles foram chamados. E sendo chamados, foram separados. E sendo separados, foram colocados em uma união íntima, irrevogável, segura com aquele que os chamou. Não fostes vós que escolhestes a mim, eu vos escolhi a vós. Eu vos designei para que vades e deis muito fruto e o vosso fruto permaneça. A partir do chamado de Jesus, no tempo oportuno, viria o Espírito Santo. Habitaria nos chamados, arregaçaria suas mangas, colocaria mãos à obra para fazer o que com os chamados? Para forjar nos que foram chamados o caráter daquele que os chamou. Então o que nós temos nas bem-aventuranças é o caráter do rei, antes do caráter do reino, ou dos filhos do reino. Graças ao Senhor. Quando lemos essas bem-aventuranças, nós estamos contemplando o nosso rei. Foi ele quem disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós meu jugo, aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Não é um discipulado maravilhoso? Então hoje, até onde pudermos ir, vamos fazer essa relação entre o reino dos céus e o discipulado a Cristo. Mas então, em primeiro lugar, que mais uma vez o Senhor encha o nosso coração de gratidão a Ele, porque nós fomos por Ele chamados. E Ele se interpôs entre nossas vidas e todas as demais coisas ou pessoas. E o Espírito Santo já veio morar em nós os chamados, já arregaçou as suas mangas, já colocou mãos à obra para gerar, formar, forjar o caráter daquele que nos chamou naqueles que foram chamados. E essa é a nossa bem-aventurança. Então, vamos começar pela primeira. Versículo 3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. No capítulo 4, o anterior, verso 18 a 22, por exemplo, você vai ver a ênfase do chamado de Jesus. Eles estavam lá na sua vida normal, estavam lá nos seus afazeres, verso 18. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão chamado Pedro e André. Lançavam a rede ao mar porque eram pescadores. E disse-lhes o chamado: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Foi isso que os tornou bem-aventurados. E agora o mestre reúne aqueles que ele chamou e vai dizer a eles qual é o caráter que ele irá formar neles. Então ele diz: bem-aventurados são os humildes de espírito, porque deles é o reino, porque o seu rei é humilde de espírito. Bem-aventurados os mansos, eles herdarão a terra, porque o seu rei é manso. Bem-aventurados os limpos de coração, porque seu rei é limpo de coração e vê a Deus. Qual foi o segredo da vida humana do Senhor Jesus? Pedro o enuncia quando ele prega a primeira mensagem da história da igreja no Pentecostes, em Atos 2, e cita o Salmo 16. O Senhor, eu o tenho sempre à minha direita, para que eu não seja abalado. O Senhor, eu o tenho sempre à minha direita. Ou diante de mim, eu via sempre o Senhor. Esse foi o segredo da vida humana de Jesus. Porque ele sempre via o Senhor. Então ele pôde viver como viveu. Limpos de coração, porque verão a Deus. Agora, talvez, irmãos, enquanto caminhamos, mesmo que panoramicamente, pelas bem-aventuranças, seja útil nós examinarmos outros textos que tragam ilustrações, algumas muito gráficas e lindas, sobre o significado das bem-aventuranças.
Começando pelos humildes de espírito, vamos a uma primeira ilustração. Abra, por favor, em Mateus mesmo, no capítulo 20. Vamos ver desde o verso 17. Estando Jesus para subir a Jerusalém, essa será a sua última subida. Chamou à parte os 12 em caminho e lhes disse: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado, mas ao terceiro dia ressurgirá. Se você consultar Lucas 18, versos 31 a 34, você vai ver exatamente a mesma narrativa, mas com nuances ainda mais interessantes. Porque ali é dito que quando o Senhor Jesus disse essas palavras para os seus discípulos, desde o monte da transfiguração até o monte Calvário se passaram 6 meses. E o nosso Senhor Jesus exerceu um ministério de 3 anos e 6 meses. Nesses últimos 6 meses foi que o nosso Senhor falou claramente a respeito da cruz. Antes não. E falou por 3 vezes. E aqui está a última vez, claramente. Ele subiria para Jerusalém, ele seria entregue aos malfeitores, seria escarnecido, cuspido, esbofeteado, açoitado, crucificado, mas ao terceiro dia ressuscitaria. Lucas, quando faz esse registro, Lucas 18, 31 a 34, vai dizer que quando o Senhor disse então pela terceira e última vez que ele iria à cruz e que isso iria acontecer com ele, mas os seus discípulos nada compreendiam acerca dessas coisas. Olha aí a frase de Lucas. Mas os seus discípulos nada compreendiam a respeito dessas coisas. O sentido dessas palavras era-lhes encoberto. Lucas registra muito claramente. Mas, irmão, havia uma outra coisa que não lhes era encoberta. Havia uma outra percepção que essa eles tinham muito bem. Vamos ver qual era na sequência do texto. Observe o contraste entre os versos que acabamos de ler, 17 a 19, e os próximos que vamos ler. Nosso Senhor está repartindo com os discípulos a dor, a aflição, a angústia do seu coração. Que, como já falamos em uma outra oportunidade, a única pessoa que o pôde ler foi Maria de Betânia. Por isso ela ungiu o Senhor. Logo em seguida a essas palavras que acabamos de ler. O Senhor passa em Jericó, cura o cego Bartimeu, salva Zaqueu, o publicano, sobe para Jerusalém e lá são 6 últimos dias, até que ele seja crucificado. E 6 dias antes da Páscoa, a ceia no lar de Betânia. E Maria, que conhecia as aflições do Senhor, ungindo com aquele nardo precioso e antecipando-se para o seu sepultamento, como disse o Senhor. Ela o conheceu. Mas os seus discípulos nada compreendiam acerca dessas coisas. Mas o que eles compreendiam? Escute. Capítulo 20, verso 20. Então, imediatamente depois, se chegou a ele a mulher de Zebedeu, com seus filhos, e adorando, pediu-lhe um favor. Irmãos, imediatamente depois do Senhor ter falado da cruz e ter buscado compartilhar com seus discípulos a aflição de seu coração, uma mulher oferece a ele uma adoração interesseira, uma adoração espúria, uma adoração mal intencionada, tão longe da adoração oferecida pela outra Maria, a Maria de Betânia. Essa mulher aproxima, adora-o e pede um favor. Perguntou-lhe o Senhor: que queres? Ela respondeu: manda que no teu reino, o assunto então é o reino, no teu reino, estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Quanto aos instintos naturais, que mamãe maravilhosa. Quanto à compreensão da mente e do coração do Senhor, que tragédia. Nosso Senhor buscava companheiros para compartilhar das angústias do seu coração. Irmãos, ele iria enfrentar uma hora completamente desconhecida para qualquer ser humano. Oh meu Deus,
Ó meu Deus, por que me desamparaste? Busca compartilhar isso com aqueles que ele havia cuidado por 3 anos e meio. Mas eles nada compreendiam acerca dessas coisas. O reino dos céus não lhes era claro. Eles não viviam na atmosfera do reino dos céus. Não respiravam esse ar. Não conheciam esse caráter. E nem mesmo esse rei como deveriam ter conhecido. Então, o texto segue, verso 22. Mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Nosso Senhor usou a palavra no plural, porque não foi apenas a mãe do Senhor que se chegou a ele. Se você consultar os outros relatos dos outros evangelistas, você vai ver que os dois estavam lá. É uma figura bastante estranha, você não acha? Os dois não eram meninos, adolescentes, jovens, eram homens. Sua mamãe vai à frente deles. E ali está o Tiago de um lado e o João de outro. E aquela mãe vai fazer, não um pedido ao Senhor, ela vai ordenar que o Senhor ordene. Muito ousada na sua obtusidade. Manda que no teu reino esses meus 2 filhos se assentem. E sabe o que acontece se você continuar lendo o texto? Nosso Senhor só tem uma direita próxima e uma esquerda próxima. Então, quando ela pede isso, nosso Senhor responde como respondeu. Os 10 se indignam contra os 2. Não porque eles achassem um absurdo o que foi pedido, mas porque os 2 foram mais rápidos do que os 10. Então, é dito assim, verso 23. Bebereis o cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda, não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado pelo meu Pai. Ora, ouvindo isso, os 10 se indignaram contra os 2 irmãos. Tinha discípulos muito dedicados naquele colégio apostólico. Eles não podiam admitir que o João tenha sido tão rápido e chegado primeiro. E nem o Tiago. Então, Jesus, chamando-os, disse, verso 25. Sabe o que está acontecendo aqui? Estamos à beira de uma guerra civil, dentro do grupo apostólico. Então, nosso Senhor tem que chamar as suas crianças, os seus meninos, e dizer: eu tenho algo a dizer. Eu quero impactar o coração de vocês com uma verdade, no meio dessa insurreição. E que nosso Senhor diz: sabeis que os governadores dos povos os dominam, e que os maiorais exercem autoridade sobre, de cima para baixo, sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, esse será o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Nas palavras de outro evangelista, o servo de todos. Tal como o Filho do Homem. Esse é o caráter do rei. Talvez em nenhum outro lugar ele o tenha externado com mais propriedade do que quando ele toma a bacia e a toalha. E tira a sua vestimenta de cima. E mostra aos discípulos a realidade espiritual do seu reino, ilustrando essas palavras que ele está dizendo aqui. E passa a lavar os pés dos seus discípulos. Uma atitude, irmãos, tão dramática para Simão Pedro, que parece que, se você tentar imaginar o quadro do lava-pés, Pedro não foi o primeiro. Nós sabemos porque Pedro faz aquela recusa à medida que o Senhor já estava lavando os pés dos seus discípulos. Então podemos imaginar o Senhor indo lá no primeiro da fila, quem sabe foi o Mateus. E ele vem lavando os pés. E quando ele vai chegando perto dos pés de Simão, Simão já está quase em uma síncope. E o Senhor vai se aproximando. E quem sabe o Simão vai encolhendo seus pés para baixo do banco. Ele diz: Senhor, nunca me lavarás os pés. Essa atitude do Senhor era incompreensível. Era extremamente constrangedora. Nunca lavarás meus pés. Mas então nosso Senhor diz: Simão, se eu não te lavar, não tens parte comigo. O assunto ali não era questão de pertencimento ao Senhor.
Porque ele não usou a expressão não tens parte em mim, e ele nem a poderia usar. Porque logo à frente ele vai dizer, aquele que já se banhou, não necessita lavar senão somente os pés. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Então já havia uma aliança e uma relação definitiva entre o Senhor e eles e que não poderia ser rompida. A questão não estava ligada à filiação, ao acolhimento do Senhor para com seus discípulos. A questão estava ligada a ministério. A questão estava ligada a serviço. O Senhor está dizendo, Pedro, você que já pertence a mim, quer ser meu cooperador? Você quer compreender o caminho do ministério? O caminho do ministério é lavar os pés uns dos outros. E se eu não te lavar, não tens parte comigo. Vós me chamais o mestre e o Senhor, e dizeis bem, eu sou. Mas então ele continua assim, e se vós me chamais, vós que me chamais, e sendo eu o Senhor, nosso Senhor inverte as expressões, sendo eu o Senhor e o mestre, vos lavei os pés, então deveis lavar os pés uns dos outros. Porque ele coloca o Senhor à frente aqui agora? Porque ele está dizendo qual é a atitude daquele que é o maior no reino dos céus. Eu sou o Senhor e o mestre, e vos lavei os pés. Eu vos dei o exemplo, a palavra ali é como uma cartilha, para que assim como eu vos fiz, façais também vós. Nosso Senhor está ensinando aqui a mesma lição, com outras palavras. Agora, irmãos, o verso 25 usa uma palavra muito preciosa. Ela aparece nas Escrituras somente 3 vezes, e nós precisamos ver onde elas estão. O que o Senhor quis dizer com dominam? Os governadores dos povos os dominam. E obviamente o Senhor reprovou isso, dizendo que essa era uma autoridade despótica, exercida de cima para baixo. Em 1 Pedro capítulo 5, vamos localizar esse versículo, seria bom lermos e não apenas citarmos. 1 Pedro 5, escute o que o Senhor disse para Pedro, ou através de Pedro. De quem Pedro aprendeu o que ele vai dizer aqui? Ah, irmão, não tenha dúvida. Ele foi aquele que estava lá no lava-pés, ele foi aquele que ouviu a repreensão do Senhor a respeito de Tiago e João, ele estava no meio dos 10 que se indignaram, ele ouviu o Senhor falar sobre essa dominação e sobre o caminho do ministério ou do serviço. Então é dito assim, 1 Pedro 5, rogo aos presbíteros, os mais velhos, os anciãos, aqueles que têm a responsabilidade de supervisão na casa de Deus. Eu vos rogo, eu, um ancião como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangidos, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, e nem como dominadores. A mesmíssima palavra que ele ouviu dos lábios do nosso Senhor Jesus. Porque agora Pedro é um ancião, agora ele foi quebrado. Nós sabemos que no seu discipulado ele foi reduzido do homem que era um 10, um homem que tinha todo o tempo conselhos para o Senhor Jesus, até o chamando à parte para o encaminhar melhor, esclarecer a mente de Jesus, né? Esse era o Simão Pedro. Agora ele é um ancião, reduzido do 10 ao 0. Ele conhece a túnica de escravo. Então, ele repete essa palavra que ele ouviu dos lábios do Senhor. Que os mais velhos, os anciãos, que exercem uma responsabilidade tão grande na casa de Deus, eles devem fazê-la de modo a não subjugarem os outros seus irmãos. Não como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Agora escute o verso 5. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outros sim no trato de uns com os outros, cingivos. Se você buscar essa palavra no texto original, ela é única.
Não há nenhuma outra menção dessa palavra em todo o Novo Testamento. Na versão em português, você vai encontrar a questão do cingir na própria Epístola de Pedro. Por isso, cingindo o vosso entendimento, 1 Pedro 1,13, sede sóbrios e esperar inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Lá está a palavra cingindo, mas não é a mesma na língua original. Essa palavra cingindo aqui é única em todo o Novo Testamento. E sabe por que nós estamos enfatizando isso? Por causa da beleza dela. Sabe o que significa cingir aqui, esta palavra? Vestir uma túnica própria do escravo. O avental do escravo, que diferenciava o escravo do cidadão comum. Você não precisa perguntar se ele é escravo. Você vai olhar para ele e vai ver que ele é escravo, porque ele veste um avental de trabalho escravo. Irmãos, quem está dizendo isso é Pedro. Quanto ele aprendeu aos pés do seu Senhor. No trato uns para com os outros, vistam-se do avental do escravo. Porque vocês não são livres. Fostes comprados por preço. Sois servos uns dos outros. Irmãos, não foi exatamente isso que ele ensinou naquela ocasião em Mateus 20? Tal como o Filho do Homem, o Filho do Homem. Que túnica de escravo ele vestiu. Não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, irmãos, isso é humildade. Humildade é renúncia à glória pessoal. E isso esse texto registra de uma maneira tão linda, assim como o lava-pés. Nós queremos viver a vida do reino de Deus? Ponto número 1. Renunciemos à glória pessoal. Quando nosso Senhor, conforme registrado em João 12, estava já próximo à cruz, ele havia ressuscitado Lázaro. Isso foi há poucos dias antes da crucificação. E houve um tumulto diante da ressurreição de Lázaro, podemos assim dizer. Judeus estavam crendo em Jesus por causa do testemunho de Lázaro. Imagine isso. Um defunto de 4 dias andando pela cidade, não precisava falar nada, né? O poder da vida de ressurreição. Lázaro é a testemunha calada. Você já viu alguma palavra de Lázaro no Novo Testamento? Ele não precisava dizer nenhuma palavra, era só andar pela cidade. Testemunha da vida de ressurreição. Então, alguns judeus estavam crendo no Senhor por causa da ressurreição de Lázaro. Uma comitiva grega veio conhecer o Mestre. E foram até André e disseram: queremos ver a Jesus. André deve ter arrepiado até o último fio do cabelo, porque agora é uma comitiva de gregos, a nata da sabedoria humana, buscando o Mestre. André deve ter ficado tão empolgado que ele não conteve suas emoções e foi chamar o Filipe. Essa notícia eu não vou nem dar sozinho, vou contar para o Filipe primeiro. E eu e o Filipe vamos anunciar para Jesus que agora ele não é só apenas aqui o nosso mestre, ele será o mestre dos mestres, porque ele vai mostrar para os gregos o que é a sabedoria, com S maiúsculo. Essa era a sua expectativa. Então André e Filipe foram correndo dizer a Jesus, e Jesus diz assim a eles: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. O que você acha que foi o sentimento deles? Um deve ter cutucado o outro: eu não te falei, Filipe, é a hora mesmo, é agora que o Filho do Homem vai ser glorificado. E nós somos os seus 12 ministros. Nós vamos ser glorificados juntos com ele. Ele assenta no trono central e nós 6 de cada lado. É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Mas a próxima frase colocou-os numa depressão tão profunda. Porque nosso Senhor vai dizer: se o grão de trigo caindo na terra, sua encarnação, não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama sua vida perde. O que é amar a vida nesse contexto? Glória pessoal. Quem ama a sua vida perde-a. Quem, porém, perde a sua vida por minha causa, acha. Aquele que me serve, siga-me. E onde eu estou, estará comigo o meu servo. Ah, que palavras maravilhosas. Mas eles não podiam ainda compreender, até que viesse o Espírito Santo e os introduzisse no caminho do serviço.
Então, irmãos, quão importante essa palavra dominam aí. Nosso Senhor foi quem usou a primeira vez. Pedro a repetiu já ancião, quebrado, maduro, cheio de Cristo e de seu caráter. Você sabe que quando nosso Senhor disse a ele, conforme João registra no capítulo 21, quanto a ti, segue-me, o Senhor chamou a Pedro no capítulo 1 de João, dizendo, tu és Simão, tu serás chamado Cefas. Capítulo 1 de João. No último capítulo de João, no capítulo 21, está ali de novo o Senhor dizendo para Pedro, segue-me, porque esse é o caminho do discipulado, segue-me, segue-me. Quando tu eras jovem, tu te cingias a ti mesmo, ia para onde querias, andavas à sua maneira, andavas à tua maneira e fazia a tua vontade. Mas quando fores velho, outro te cingirá e te levará para onde não queres. Isso disse Jesus para significar o gênero de morte com que Pedro havia de glorificar a Deus. E aí nós sabemos pela tradição, não pela Bíblia, que Pedro foi crucificado. E quando ele foi ser crucificado, ele disse, virem-me de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como morreu o meu Senhor. Ah, que diferença agora desse Simão. Então é este ancião que está escrevendo, não como dominadores dos que vos foram confiados, mas tornando-vos modelos do rebanho. As ovelhas de frente serão as primeiras que vão mostrar qual é o caminho do ministério cristão. E amados irmãos, estritamente falando, no reino espiritual não há autoridade delegada, estritamente falando. Onde Deus se faz presente, ali há autoridade e ponto final. Estritamente falando, Ele não delega a sua autoridade. Se Ele tem sido forjado, seu caráter em nossas vidas, ali há alguma dose de expressão de autoridade espiritual, porque ela emana da vida que tem sido talhada, forjada no nosso interior. E apenas isso. Então Pedro agora compreendeu esse caminho. E disse, sim, anciãos, vocês têm uma grande responsabilidade. Até mesmo outros foram confiados a vocês, para que vocês apontem o caminho. Então sirvam-os de forma generosa, não sirvam-os constrangidos, sirvam-os de boa vontade, sirvam segundo a vontade de Deus, como Deus quer, sirvam-nos espontaneamente, sirvam-nos não como dominadores, e sirva-os com túnica de escravo. Finalmente, no versículo 5 que acabamos de ler. Ah, que palavra mais linda essa, principalmente sendo proveniente dos lábios de Simão Pedro. Vistam uma túnica de escravo no trato uns com os outros. Então, isso é humildade. Bem-aventurados humildes de espírito, deles é o reino de Deus. Se você buscar, irmãos, em escritos de diversos irmãos, você vai ver muitas definições do que seria humildade. Algumas muito boas, algumas ruins. Alguns deles, por exemplo, dizem assim, humildade é você pensar pouco a respeito de você mesmo. Parece uma linda definição, né? Mas a questão com a humildade é que ela não pensa a respeito de si mesmo, nem pouco nem muito. Humildade é não pensar a respeito de si mesmo. E não pensar pouco sobre si mesmo. Bem-aventurados os humildes de espírito, deles é o reino dos céus. Vamos à segunda bem-aventurança. Verso 4. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Choram por quê? Abra, por favor, sua Bíblia em Apocalipse 18, verso 7. Que choro é esse? O que isso significa? Isso implica numa renúncia, irmãos. Cada bem-aventurança implica numa renúncia, mas não se esqueça. Não é a renúncia que nos traz a bem-aventurança, mas sim o chamado de Jesus nos colocou debaixo da bem-aventurança. Então, mas obviamente, todas elas implicam em renúncia. Humildes, renúncia de glória, como já acabamos de dizer e de ilustrar. Os que choram, renúncia de felicidade e paz segundo o mundo. Aquilo que o mundo chama de felicidade, aquilo que o mundo chama de paz, os que choram, choram porque renunciaram o que o mundo chama de paz e felicidade. Talvez esse versículo nos ajude muito. Apocalipse 18, 7. Presta atenção.
Olhe quem está sendo descrito aí. A Babilônia. Quem é a Babilônia? Sim, há aqui em Apocalipse, sem dúvida, um aspecto religioso dela, um aspecto político dela, mas isso não interessa no momento para nós. O que interessa é que a Babilônia é uma apostasia completa de tudo que se refere a Deus. As coisas de Deus, o caráter de Deus, a santidade de Deus, a glória de Deus. Babilônia é o oposto. Babilônia é a meretriz. A Nova Jerusalém é a esposa. Mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Esse é o contraste nos capítulos finais de Apocalipse, entre a meretriz e a esposa. Então nós estamos lendo sobre a meretriz. A religião apóstata. Escute o que ela diz. Apocalipse 18, 7. Quanto a si mesma se glorificou. E viveu em luxúria. Dai-lhe em igual medida tormento e pranto, porque diz consigo mesma: estou sentada como rainha, viúva eu não sou, e pranto eu nunca hei de ver. Observou essa última frase? Essas frases, é claro, elas estão encadeadas. Estou assentada como uma rainha, porque ela se glorificou. Não há humildade de espírito, há o oposto. Não há renúncia à glória, há busca pela glória. Se glorificou e viveu em luxúria. Estou assentada como rainha. Viúva eu não sou. Quando nosso Senhor Jesus partiu, há quase 2000 anos atrás, o coração dos seus discípulos, sim, é, por um lado, o coração de uma viúva. Porque nosso Senhor não está aqui. Nós ainda não o vemos face a face. Aguardamos ansiosamente esse dia em que nós seremos introduzidos na ceia das bodas do Cordeiro. Então o nosso coração encontrará esse lugar de boda com o nosso Senhor. No momento, viúva nós somos. E a última frase: pranto eu nunca hei de ver. Por que Babilônia não vê pranto? Porque ela se compraz em todos os valores, felicidade e paz que o mundo pode oferecer. Então está muito claro o que significa bem-aventurados os que choram. Quando eles serão consolados? Quando o seu Senhor vier dos céus. Então eles serão introduzidos nessa boda maravilhosa. Hoje somos os que choram. Que o Senhor guarde o nosso coração de não sermos estes. Choram porque renunciaram à felicidade e à paz segundo o mundo. Choram por causa de sua imperfeição. Choram por causa de sua pecaminosidade. Choram por causa de sua inadequação. Irmão, esse não é um cheiro mórbido, um choro mórbido. Esse não é um choro introspectivo. Separe uma coisa de outra. Este é um choro santo. Não é um choro que nos leva para dentro de nós mesmos. Olhamos para nós e nos tornamos macabros, compreende? Deprimidos, mórbidos, quase perdemos de vista o nosso Senhor e de que nós pertencemos a Ele. Não, esse choro não tem nada a ver com isso, muito pelo contrário. Quanto mais nós vemos a beleza de nosso Senhor, mais nós vemos a nossa inadequação. E por isso choramos. Quanto mais nós vemos a glória dEle, mais nós vemos nossa infâmia. Quanto mais vemos sua beleza, mais vemos as nossas necessidades, impropriedades, inadequação. Mas bem-aventurados que choram, porque essa realidade, mesmo que esteja em nossa carne, em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Embora nós a possuamos hoje, chegará o dia em que ela será banida de nós. Louvado seja o Senhor. Então nós não teremos mais lutas, tentações, limitações, malezas, porque nós fomos tornados semelhante a Ele, porque fomos feitos como Ele é. Então, bem-aventurados que choram. Terceiro, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Significa ser manso? Renúncia a seus direitos. Falar essa palavra nos dias de hoje, onde mais se ouve a respeito dos direitos. Ninguém levanta bandeira sobre deveres humanos, mas todos levantam as bandeiras sobre os direitos humanos. Podemos esperar, irmãos, certamente, antes da vinda do Senhor, muita confusão nesse nosso mundo habitado, porque essa bandeira é cada vez mais forte.
E ela já é natural no coração do homem. Direitos, direitos e direitos. Vou atrás dos meus direitos. Quais são os meus direitos? Esses são os meus direitos. Certa vez um irmão disse assim: se nós fôssemos mansos, como é manso nosso Senhor, nós estaríamos a cada minuto de nossas vidas assombrados pelas pessoas poderem nos tratar tão bem diante do que nós merecemos. Mansos são aqueles que renunciaram aos seus direitos, a tudo. O imperador Juliano, um dos imperadores romanos do primeiro século, na sua 43ª carta, como um edito real, 43ª carta do imperador Juliano, essa carta confiscava os bens dos cristãos. O motivo era só um decreto real. E os bens dos cristãos foram confiscados. Sabe o que ele escreveu na sua carta? Deixemo-lhes o céu, é lá o seu lugar. Bem-aventurados os mansos, eles herdarão a terra. Não é interessante? Aquele pedacinho de terra, Gólgota, onde morreu o manso, será o pedacinho de terra por meio do qual toda a terra será possuída pelos mansos. Porque ali morreu o manso. Bendito seja o nosso Senhor. Bem-aventurados os mansos, eles herdarão a terra. Então, manso é renúncia aos direitos. Irmão, que significam nossas perguntas? E muitas vezes no seio da própria igreja, nos relacionamentos mais santos que temos, que são os nossos relacionamentos uns com os outros. Que significam nossas perguntas dizendo respeito a irmãos não nos tratarem tão bem? O que significa isso no nosso meio? Significa dizer que fomos preteridos? Que significa dizer que o irmão nos olhou com uma cara meio estranha, virou a cara para lá ou virou a cara para cá, fez isso ou não fez aquilo, falou isso ou não falou aquilo? O que significa essas coisas no nosso meio? Bem-aventurados os mansos, eles herdarão a terra. Vamos ler uma ilustração a respeito do que significa ser manso. Abra 1 Coríntios capítulo 4. Vamos ler desde o verso 9. Sabe, irmãos, há em todos nós, uma tendência em nosso coração muito má. E essa é a tendência de mistificarmos as coisas de Deus. Como é bom falar sobre o reino dos céus. Como é bom saber que nós somos os cidadãos do reino dos céus. Quão bem-aventurado é ser parte dessa cidadania celestial. Mas escute o que ela significa. 1 Coríntios 4, 9. Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Nós somos loucos, ou considerados loucos, por causa de Cristo. E vós, considerados sábios em Cristo. Os coríntios, uma igreja carnal, soberba, cheia de si, orgulhosa, cheia de ciúmes, de disputas e de contendas entre os irmãos. Nós sabemos bem. Então Paulo está escrevendo assim a eles: nós somos loucos por causa de Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós fracos, e vós fortes. Vós nobres, e nós desprezíveis. Até a presente hora, sofremos fome, sede e nudez. E somos esbofeteados, e não temos morada certa. Sabe quem está dizendo que era esbofeteado aqui? Um cidadão romano. Lembra-se? Que num certo momento fez uso do seu direito de cidadania romana e apelou para César. Lembra-se? Esse estava sendo esbofeteado. E nos afadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos,
Agora escute essas frases, irmãos. Que o Senhor as escreva no nosso coração. Quando somos injuriados, bendizemos. Amados irmãos, quão longe tantas vezes estamos dessa condição. Como dissemos, basta que alguém nos olhe com olhos diferentes que nós já estamos a ponto de amaldiçoar. Mas aqui diz, quando injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. É tão duro enfrentar uma calúnia. Nós queremos colocar as cartas na mesa. Nós queremos provar que nós não somos o que está sendo dito de nós. Por quê? Porque nós não renunciamos os nossos direitos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora, temos chegado a ser. Paulo diz, caminhamos, seguindo o Cordeiro, somos considerados como ovelhas para o matadouro, andando e andando no caminho da cruz, até que adquirimos um status. Sabe qual é o status? Lixo do mundo e escória de todos. Esse é o reino dos céus. E para esse reino nós fomos chamados. Mas sabe o que faz toda a diferença aí? Amados irmãos, nossos olhos estão longe de toda injúria, de toda calúnia, de toda consideração que outros fazem sobre nós. É lixo, é escória. Essas coisas em nada nos interessam. Porque nós estamos compartilhando com o rei de seu reino. Estamos compartilhando com o rei de sua rejeição. Homens dos quais o mundo não era digno. De novo, quando olhamos para esse texto, parece algo tão mórbido. Pô, mas isso é que significa ser apóstolo? Mas não se esqueça, a vida cristã é paradoxal. Quanto mais nós somos despidos de coisas externas, mais nós somos acrescidos daquelas realidades profundas, que têm realidade em si mesmas e espirituais. Entristecidos, mas sempre alegres. Você compreende o que Paulo quis dizer? Como fica isso? Paulo está tendo um surto psicótico? Entristecidos, mas sempre alegres. Pobres, mas enriquecendo a muitos. Nada tendo, mas possuindo tudo. O paradoxo da vida cristã. Bendito seja o Senhor. Essa é a atmosfera do reino. Para isso nós fomos chamados. E isso é ser manso. Então, mansidão significa renúncia aos seus direitos por amor a Cristo. Mais um item das bem-aventuranças. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Fome e sede de justiça, porque serão fartos. Que renúncia está envolvida aqui? Justiça própria. Essa é uma grande renúncia. Irmãos, parece que essa tal justiça própria é a última que morre. Como já disse um irmão, você precisa colocá-la de costa no chão, colocar o seu pé no pescoço dela e mantê-la se asfixiando. Porque se você aliviar o seu pé, ela vai respirar e vai se erguer do monturo. A justiça própria. Não fui compreendido. Não foi isso que eu quis dizer. A minha opinião não foi considerada. Outros estão sendo mais considerados que eu. Justiça própria. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Que justiça? É essa justiça do reino de Deus. É essa justiça que tem conotação de santidade. Aquilo que ganhamos aqui, perdemos lá. Aquilo que perdemos aqui, ganhamos lá. A questão é que nossa balança está errada. Não atentando nós nas coisas que se veem, porque as que se veem são temporais, mas as que se não veem são eternas. Paulo tinha essa balança instalada no seu interior de uma maneira tão linda. E por causa disso, sabe o que ele pôde dizer? O texto que citamos é 2 Coríntios 4, 17. Ele vai dizer assim, por isso não desanimamos. Assim ele começa o contexto. 2 Coríntios 4, 17. Por isso não desanimamos. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Graças ao Senhor.
Amados, é claro que um chamamento dessa categoria, um chamamento dessa profundidade, ia deixar o mundo em loucura olhando para nós. Muito óbvio. E uma total incompreensão. Quem são esses alienígenas? Se você conhece algo da história da igreja, do primeiro século, você vai ver que foi exatamente isso que aconteceu. Aqueles imperadores romanos, eles estavam habituados a lançarem pessoas para as feras. E quanto mais a fera destroçasse aquela vida, melhor. E o sangue espirrando para todo lado. E aqueles animais, e aqueles gladiadores, e tudo que você já sabe. E lá está a igreja, a história da igreja. Um daqueles imperadores, quando via os cristãos morrerem, primeiro ele via aqueles escravos que eram comprados para o circo, para dar aquele espetáculo. E morriam agonizando, e morriam desesperados, e morriam agarrando as suas vidas. E então, a partir de um determinado momento, foram os cristãos que começaram a ser lançados nessa arena. Antes eram só os escravos, e morriam agonizando. Mas então os cristãos começaram a ser jogados ali. E o imperador romano olhava para eles e disse com serenidade: esses cristãos sabem morrer. Sabem morrer. Houve uma meninazinha de 21 anos. Ela tinha um bebê, seu primeiro filho. E ela foi aprisionada durante essa época. E foi levada para o seu cárcere. Seu pai era um ancião pagão. E ela uma cristã. Então foi concedido ao seu pai, o avô desse bebê, que fosse até a cela e implorasse a sua filha para que negasse o nome do Senhor. E então saísse daquela cela e cuidasse de seu filho. E ele chegou lá e disse: minha filha, você precisa voltar à sanidade. Você é uma mãe. Você tem responsabilidade com esse filho. Negue essas coisas que você está dizendo. Saia daí e venha cuidar do seu filho. A sua filha olhou serena para o seu pai e disse assim: pai, o que é aquilo do lado da cela? E o pai respondeu: um vaso, minha filha. E ela disse: e eu, meu pai? Ou, meu pai, eu posso chamar aquilo de uma outra coisa qualquer que não seja um vaso? E seu pai disse: não, minha filha, aquilo é um vaso. E ela disse: e eu, meu pai, sou uma cristã. Não posso negar o meu Senhor. Então ela diz que aqueles que o prenderam, aquelas autoridades, concederam a ela que entregasse o seu bebê para os irmãos, para que os irmãos cuidassem dele. E então ela diz assim: quando os irmãos tomaram o meu bebê, a minha prisão se tornou o meu palácio. Quando o seu algoz colocou aquela espada para decapitá-la, e colocou a espada no seu pescoço, ele olhou para os olhos dela e ele não conseguia decapitá-la. Então aquela espada ia se abaixando com aquelas mãos trêmulas daquele algoz. E ela tomava aquela espada, levantava a ponta da espada e colocava no seu pescoço. E diz: faça o que você tem que fazer, senão é a sua vida que vão tirar. E quando ela estava então naquele momento, seu pai estava ali próximo a ela, clamando: minha filha, salve a sua vida. Minha filha, salve a sua vida. Seu nome era Perpétua. 21 anos. Graças ao Senhor pela habilitação do Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que nos habilita para que nós possamos enfrentar todas as situações de provas, testes, perseguições. Porque, amados irmãos, nós temos hoje, em meio a um cristianismo tão fraco, tão mundanizado, tão corrompido, nós temos uma visão tão insignificante das realidades do céu, que nós sequer podemos imaginar uma situação como a que aconteceu com essa moça. Mas que nós saibamos que o Espírito de Deus, o Espírito da glória de Deus, foi pelo nosso Senhor garantido, como aquele que, quando nós fôssemos levados às autoridades, Ele então nos ensinaria o que nós deveríamos dizer. Não vos preocupeis, porque naquele momento o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer. Nós não temos dúvida nenhuma que em meio à história de todos estes mártires, olhe o primeiro deles, Estevão. Enquanto Estevão estava para ser apedrejado, o que aconteceu? Ele viu o céu aberto.
E uma cena única. Ele viu o Filho do Homem não assentado à destra do trono da majestade nas alturas, como é a sua posição, descrita em tantos versículos do Novo Testamento. Mas Estevão era o primeiro de uma série de mártires. Estevão viu o Filho do Homem de pé, como que levantando-se do seu trono para saudar aquele primeiro mártir, seguidor do Cordeiro por onde quer que ele vá. Estevão não poderia ter visto cena mais maravilhosa, porque aquela cena o levou em espírito a uma unidade tão profunda com o Senhor, na hora da sua partida para o Senhor, que ele proferiu as mesmas palavras que o Senhor proferiu na cruz, quando ele disse: não lhes imputes este pecado. Que maravilha, irmãos! Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Vamos seguir um pouco mais. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. O que é ser misericordioso? É renunciar à dignidade e à honra. E aqui de novo nós tropeçamos tanto. O que nós chamamos de dignidade, irmãos. A nossa dignidade, a nossa honra. Nunca poderemos ser misericordiosos se não renunciarmos o que chamamos de nossa dignidade e de nossa honra. Porque para termos o nosso coração posto na miséria de outro, temos que renunciar à nossa própria chamada dignidade ou honra. Mas sabe o que acontece conosco? Essencialmente, nós não temos nenhuma dignidade ou honra. Filipenses capítulo 2 diz que o nosso Senhor Jesus subsistia em forma de Deus. E Ele não julgou como usurpação, algo indevido, algo inadequado, ser igual a Deus, porque Ele era igual a Deus. Ele é Deus. E tem o direito de ser adorado como Deus, porque é Deus, o Filho de Deus. Mas Ele não julgou essa glória de Deus algo a que devesse se aferrar. Mas então esvaziou-se a si mesmo e assumiu a forma de servo. Isso é ser misericordioso. O Senhor renunciou sua dignidade, o Senhor renunciou sua honra. Até que ponto? Até o ponto de se fazer homem. E mais que isso, sendo homem, se fez servo de todos. Você pode imaginar? Aquele que com uma palavra disse àquela escolta de soldados que o procurava, quando perguntou a eles: a quem buscais? João 18, no jardim do Getsemane. A quem buscais? Eles responderam: Jesus o Nazareno. E ele disse: eu sou. Quando ele disse: eu sou, os guardas todos recuaram e caíram por terra, para que ficasse claro que ninguém tiraria a vida dele, mas que ele espontaneamente a daria. Nós podemos imaginar essa pessoa sendo esbofeteada e cuspida? O Criador. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Agora sua face está pronta para ser cuspida. Louvado seja o nosso Senhor. Bem-aventurados os misericordiosos. Sua misericórdia nos alcançou. Aquela face cuspida é a face que hoje contemplamos. Aquela face escarnecida, sulcada, é a face que nós adoramos. Bem-aventurados os misericordiosos. Eles alcançarão misericórdia. Irmãos amados, quanto mais o dia do Senhor se aproximar, mais a igreja terá apenas dois caminhos. Só dois caminhos. Ou ela seguirá pelo caminho da apostasia, quando, à medida que o dia do Senhor se aproxima, os ventos são mais fortes, as ondas são maiores. Quanto mais o dia do Senhor se aproxima, mais nós teremos aberto diante de nós, sim, um caminho de apostasia. Por outro lado, quanto mais as trevas se tornarem profundas, mais estaremos próximos de ver a brilhante estrela da manhã. Só dois caminhos. Nós teremos que fazer a nossa opção. Nosso Senhor nos levará a decisões. Pelo caminho fácil, se possível. Pelo difícil, se necessário. Mas Ele irá produzir em nós o caráter
pelo qual ele morreu, para que fosse produzido em nós. Uns com mais açoites, outros com menos açoites, mas ele cumprirá o seu propósito na sua igreja. Bem-aventurados os misericordiosos, eles alcançarão misericórdia. A seguinte diz: bem-aventurados os limpos de coração. E que resultado esse? Que promessa essa? Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Irmãos, ver a Deus é a mais sublime das bênçãos. Nós só podemos correr a carreira cristã porque nós estamos contemplando, mesmo que ainda obscuramente, a glória do Senhor. E somos transformados de glória em glória na sua imagem. Deus que disse: de trevas resplandecerá a luz. E Ele resplandeceu nos nossos corações para a iluminação do conhecimento de Deus na face de Cristo. Essa é a nossa maior bem-aventurança. Então, quando o Senhor Jesus disse: os limpos de coração verão a Deus, Ele está apontando para um coração simples. As 8 bem-aventuranças são uma sinopse de todo o Sermão do Monte. Estude com atenção esses 3 capítulos e você vai ver. Nosso Senhor colocou em 8 bem-aventuranças tudo o que Ele vai dizer depois. É assim ensina o bom mestre. Assim ensina o Espírito Santo. Ele colocou todo o assunto primeiro ali denso, e depois Ele vai começar a explicá-lo, um a um. Lembra que Ele fala sobre o olhar? Aquele que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Ele está ilustrando o que é ser limpo de coração. Lembra sobre ver a Deus, quando Ele falou sobre o coração simples? Ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem corroem. São os olhos a lâmpada do corpo. Desde o verso 19 do capítulo 6, ele vai falar sobre um coração dividido. Tesouros no céu, tesouros na terra. Olhos bons, olhos maus. Servir a Deus, servir as riquezas. Você vê? Sempre ele aponta a parte e a contraparte. Porque o assunto ali é um coração simples. Então ele vai dizer: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem aplos, no grego, simples, e não bons, como diz a maioria das versões. Não são olhos cheios de bondade, não é isso que o Senhor está querendo dizer, não. Ele está querendo dizer olhos que têm um único foco, simples. Se os teus olhos forem simples, todo o teu corpo será luminoso. Ele está ilustrando o que ele disse nas bem-aventuranças. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Compreendeu a relação tão clara? Olhos simples, olhos que têm um só foco de visão. Já citamos para os irmãos em outra ocasião uma ilustração. Porque é tão difícil você pegar uma galinha no terreiro, você passar a faca no pescoço dela e fazer a sua galinhada. Porque ela tem o olho de lado, não é assim? Um olho aqui e outro olho aqui. Então ela vê 2 campos visuais. Então você tem um problema de pegar aquele frango, né? Agora, Deus não nos fez assim. Nós não temos olhos nas frontes. Nós temos olhos à frente. Porque eles foram confeccionados para convergirem, para termos um ponto focal. Não temos 2 pontos focais. Temos um único ponto focal na nossa visão natural. Primeiro o natural, depois o espiritual. Na vida espiritual a mesma coisa. Se nós tivermos 2 pontos focais, um reino dividido contra si mesmo não prospera. Não podeis servir a 2 senhores. Ou vai aborrecer-se de um e amar o outro, desprezará o um e se devotará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. E aqui, na sequência, esse é Mateus 6, 24, logo no verso 25, nos interessa tanto. O Senhor se interessou tanto por isso, e nós vivemos numa geração tão interessada por isso. Se você fizer uma preleção qualquer e der o título lá, ansiedade, no dia seguinte você tem 6.000 visualizações no YouTube. Ansiedade, né? Tema do dia na nossa geração. Nosso Senhor se interessou por esse assunto. Mas sabe o que Ele tem para nos dizer? A ansiedade é fruto de um coração dividido. Porque depois de Ele falar sobre olhos simples e servir a um Senhor, Ele vai dizer: não andeis ansiosos pela vossa vida, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir, nem quanto ao que haveis de comer. Observai as aves do céu. A palavra merimnao aparece 6 vezes
de Mateus 6, 25 até 34, a seção final do capítulo 6. E é a palavra para ansiedade. 6 vezes. Traduzida como preocupação, inquietação e ansiedade. Mas na língua original é a mesma palavra. Nosso Senhor se interessou muito. Porque Ele sabe que um coração ansioso não pode seguir desimpedidamente em direção ao alvo, ao foco. É um coração conturbado. Como será que nós poderíamos definir inquietação? Inquietação é a incapacidade de envolver-nos, de nos fazermos presente no momento vivido. Você já viu como é difícil conversar com uma pessoa ansiosa e com uma pessoa inquieta? Às vezes você olha para o olho dela e você vê que ele está ali só de corpo presente. A alma está em algum lugar que nós não sabemos. Não é assim? Porque inquietação é essa incapacidade de nos envolvermos com o Senhor e uns com os outros. E de nos fazermos presentes no momento vivido. Nosso Senhor precisa encontrar caminho para tratar os nossos corações com relação à ansiedade. Para que nós possamos correr a carreira mais desimpedidamente. Qual é o caminho do Senhor para tratar? Coração simples. O que Ele vai fazer para gerar em nós um coração simples? Ele vai mostrar a cabeça dos seus inimigos dentro de nós. Nós temos um bunker no nosso coração, irmão. Esse bunker está abarrotado de inimigos. Mas em ti está o manancial da vida. E na tua luz, nós vemos a luz. Então o Senhor vai lançando a sua luz e os inimigos vão saindo apavorados de dentro do bunker. Vão pondo a sua cabeça para fora. Mas sabe o que aparece muitas vezes nesse trato do Senhor? Você já viu um brinquedinho de criança em que tem uma caixa com vários furos? Então daqueles furos saem cabeças de bonecos. Aí você aperta a cabeça de cá, sobe a de cá. Você já viu? Aí o menino aperta de cá, sobe a daqui. E aperta aqui e sobe outra. Nossos corações se parecem com esses. Nós tentamos afogar um inimigo daqui e levanta o outro ali. Você afoga esse aqui e manifesta o outro ali. Nosso Senhor deseja tomar, Salmo 45 diz assim: cinge a tua espada no teu flanco, herói, e peleja contra os teus inimigos. As suas setas são agudas e penetram o coração dos inimigos do rei. Não é lindo aquele salmo? É isso que nós devemos pedir ao nosso Senhor. Que nós paremos com esse brinquedinho de empurrar cabeças, mas que este herói de Deus, do Salmo 45, desnude a sua espada do seu flanco e decepe a cabeça dos seus inimigos em nossos corações, para que eles parem de caçoar de nós. Que o Senhor nos ajude nisso, irmãos. Bem-aventurados os limpos de coração, eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, eles serão chamados filhos de Deus. Estamos aí na 7ª bem-aventurança. Bem-aventurados os pacificadores. Verso 9. Eles serão chamados os filhos de Deus. O que é ser pacificador? Que renúncia envolve aqui? Renúncia à violência, renúncia ao tumulto. Como nós falávamos em outro dia, renuncie, irmão. Renuncie os protestos. Renuncie as passeatas. Bem-aventurados os pacificadores. Eles serão chamados os filhos de Deus. Nosso reino não é deste mundo. Nossas pelejas não são políticas. Que o Senhor guarde os nossos corações. Bem-aventurados os pacificadores. Eles serão chamados os filhos de Deus. 1 Pedro 4:1. Sabe o que ele tem para nos dizer ali? Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos, vós, do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Sabe o que significa a palavra armai-vos aí? Tenha em você, irmão cristão, você que pertence ao Senhor, é o que Pedro está nos dizendo, tenha uma mente disposta a sofrer. Do contrário, você não vai conseguir seguir com o Senhor. Armai-vos vós do mesmo pensamento, assim como Cristo sofreu na carne. Armai-vos do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Pacificadores, disposição para suportar em silêncio ódio e vingança. Isso é ser pacificador.
E por último, concluindo, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa, isso faz muita diferença. Não é porque nós fomos precipitados, não é porque nós trocamos os pés pelas mãos, é porque não é porque nos envolvemos onde não deveríamos ter nos envolvido, porque usamos a nossa língua de uma maneira que não deveríamos ter usado, nada disso. Então esse sofrimento é devido, nós erramos, né? Mas os perseguidos por causa do meu nome, minha causa, vos injuriarem, vos perseguirem, verso 11, e mentindo, disserem todo mal contra vós, regozijai-vos. Que lindo a conclusão das bem-aventuranças. Porque nosso Senhor falou sobre tanta renúncia, não é? Os pobres, os que choram, não é assim? Os que sofrem. Agora ele vai dizer, regozijai-vos. E mais, ele vai dizer, exultai. Que paradoxo, irmão. De certa maneira, já temos um antigozo disso em meio aos nossos sofrimentos. Bendito seja Deus, nossa alegria ninguém pode tirar. Paulo disse, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ele está dizendo, eu tenho recursos em Cristo que são inesgotáveis, e eu tenho me valido deles. Eu tenho um descanso em Cristo que ninguém pode perturbar, e nele eu tenho descansado. Foi o que ele disse em Filipenses 4:11. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E finalmente, grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. O último texto que eu queria ler, aqui terminamos. Abra, por favor, irmão, em Lucas capítulo 12. Lucas 12, e aqui nós concluímos. Há uma cena descrita aqui tão preciosa, que mostra, penso eu, o que o Senhor quis dizer com regozijai-vos, exultai, é grande o vosso galardão no céu. Acho que nós não corremos o risco, assim confio que não corramos, de achar que o Senhor tem para nós galardões no céu que são como recompensas externas. Um pouco de não sei o que, ou um pouco de não sei o que lá. Uma coisa que significa um galardão. Acho que nós já entendemos que o nosso galardão é nossa semelhança com Cristo. Grande é o mistério da piedade, semelhança com Cristo. Esse é o nosso galardão. Quanto mais nós seguimos o Senhor, mais semelhantes ao Senhor nos tornamos, nessa manifestação futura do seu reino, mais nós poderemos representá-lo, porque mais de Cristo foi formado em nós, mais de Cristo é visto em nós. A Nova Jerusalém tem 12 colunas, são os 12 apóstolos do Cordeiro, porque o Senhor trabalhou algo neles que os constituiu assim, não é? Você vê? O que Paulo quis dizer em Coríntios 15, que mesmo entre estrelas e estrelas há diferenças de esplendor. Estrelas na Bíblia sempre tipificam os santos. Mesmo entre estrelas e estrelas há diferença de esplendor. É assim agora, será assim por toda a eternidade. Mas então, escute aqui o que diz Lucas 12:35. Lucas 12:35. Que cena, amado irmão. E nós vamos terminar com ela. Escute bem. Cingidos estejam os vossos corpos. Isso é uma figura bíblica de prontidão. Assim comereis a Páscoa, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Lembra-se de Êxodo 12? Então, lombo cingido fala de prontidão. Estejam prontos, hoje, não amanhã. Cingidos estejam os vossos corpos e acesas as vossas candeias. Prontidão e testemunho. Candeias acesas, guardando o testemunho de Deus. Isso foi o que o Senhor nos incumbiu, até que Ele venha. Agora, vamos um pouquinho mais. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier e bater a porta, logo lhe abram. Escute com atenção. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Escute agora. Em verdade vos afirmo que Ele, nosso Senhor, há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se, os servirá. Oh, irmão, que cena! Quem está servindo os seus servos fiéis?
o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, cingindo-se. Para ele, isto é tão pessoal, tão íntimo. Ele conhece o que significa o avental de escravo. Ele lavou os pés dos seus discípulos. Quando ele receber estes, que tiveram seus corpos cingidos, suas candeias acesas, ele preparará para eles lugar na sua mesa. Ele se cingirá e não mandará nenhum anjo os servir, mas ele os servirá. Não é maravilhoso? O Senhor dos Senhores ainda é e sempre será o servo dos servos. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Não é um quadro maravilhoso, amados irmãos? O que nos aguarda? Esse é o nosso Senhor. Seu caráter não mudou quando ele se assentou no trono. Quem se assenta no trono é o servo dos servos, o eterno servo. E ele demonstrará para nós, servindo-nos, assentados à sua mesa. Lá nós não faremos como Pedro. Senhor, no meu prato, não me sirva. Porque lá estará tudo claro para nós. Que essa posição dele é a mais elevada. Porque ele é o servo de todos. Bendito seja o nosso Senhor. E que ele conserve assim o nosso caráter. Conserve assim a nossa caminhada. Porque nós não podemos ter a vida da igreja, o serviço da igreja, o ministério cristão fora desse caminho. Esse é o reino dos céus. Irmãos, a igreja tem se perdido tanto nesse caminho. Quanta coisa estranha. Como lemos ontem aquela escritura daquele irmão. Quantos festejos, quantas coisas duvidosas, quantas influências malignas, quanta política, quanta dominação, quanta disputa, quanta falta de liberdade para se falar de Cristo, quanto interesse em doutrinas e doutrinas, quantas cabeças cheias e corações vazios, quanta falta de devoção. Mas graças ao Senhor, porque por outro lado, como também já testifiquei, tenho visto, tido o privilégio de ver com meus próprios olhos que o Senhor sim tem despertado as entranhas de um remanescente nesses dias finais, que o querem. Querem o quê? Querem vê-lo de uma maneira nova. Estão cansados, estão fustigados, estão sobrecarregados, mas não estão destruídos. Eles querem ver o Senhor de forma nova. E o Senhor tem respondido às suas orações e tem revelado Cristo de forma nova. O eterno Cristo, mas revelado de forma nova. O vigor de Cristo, a beleza de Cristo, as riquezas de Cristo. Irmãos, como lemos ontem aquele pequeno texto do irmão Sparks, que seja essa a realidade também nos nossos corações. Nós fomos chamados para orar, para que o Senhor dê visão aos vasos do seu ministério nesses dias, para que então Cristo seja de novo exposto diante dos nossos olhos e nós possamos colocar nossa boca no pó, amar a Ele, amar uns aos outros e seguirmos como companheiros na jornada para a qual nós fomos chamados, não impedindo que nada nos distraia, não impedindo que nada nos divida, porque não tem motivo para nada nos dividir. Nós pertencemos a Cristo e nós pertencemos uns aos outros. E o preço para isso foi muitíssimo alto. Que o Senhor nos ensine o caminho do serviço, o caminho do reino. Bem-aventurados, cingindo-se, os servirá. Quer ele venha na segunda vigília. Acho que isso também nos interessa muito. Por favor, irmão, pare de sondar em qual vigília vem o nosso Senhor. Não deixe esse assunto desviar seu coração, a meta, a devoção, a paixão. Pare com especulações. Pare de consultar documentos aqui e documentos ali. Isso não vai te edificar. Não vai te ajudar em nada. Porque o nosso coração está preparado e anelante, desejoso que o Senhor venha agora e não amanhã. Não queremos saber quanto tempo mais falta. Se em Jerusalém começou isso, ou começou aquilo, e agora tem isso, agora tem novilha ruiva, e agora tem sacrifício, e agora tem sacerdote. E daí? Nós não temos nada a ver com essas coisas. Nós aguardamos o Senhor que vai rasgar o céu. E saiba, irmão, saiba, Ele pode fazer isso já. Não se iluda com interpretações particulares da verdade, dogmáticas, dizendo que todos os cristãos vão passar por grande tribulação. Não se iluda.
Pode ser, pode não ser. Não seja dogmático. Não engane os outros. E nem se engane. Nós temos uma oração real quando nós oramos, vem Senhor. Porque se nós achamos que toda a igreja passará por grande tribulação, então pare de orar Maranata. Porque Ele não vem até que ela aconteça. Então pare de orar Maranata. Mas se nós esperamos Ele hoje, então nós oramos Maranata. E o nosso Maranata tem significado. Porque nós sabemos que sim, Ele pode retornar agora. Porque tudo que concerne a sua vinda já está encerrado. No que toca à igreja, Israel não é nosso assunto. Nós não somos israelitas. E o Senhor não vai arrebatar Israel. Ele vai arrebatar a sua igreja. Então que o Senhor guarde o nosso coração. Quer Ele venha na segunda vigília, quer Ele venha na terceira vigília, bem-aventurados aqueles que Ele encontrar vigilantes. Que o Senhor guarde assim o nosso coração. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, porque nós somos os filhos do reino, os filhos do rei, te pertencemos. Ah, Senhor, nos ajuda, para que nada e ninguém distraia o foco de nossos corações nesses dias do fim. Guarda nosso coração para ti mesmo. Senhor, queremos ser esses limpos de coração que veem a Deus. Pedimos sim a ti, ó vitorioso, vencedor, desnuda do teu flanco a tua espada, herói, e penetra o coração dos teus inimigos em nossas vidas. Tuas setas são agudas, e nós confiamos em tua vitória. Vence no terreno dos nossos corações. Nós te pedimos, Senhor, mantenha-nos aos teus pés, até que o Senhor venha. Queremos ver a tua face e anelamos por isso. Senhor, guarda o nosso coração. Quer venhas na segunda vigília, quer venhas na terceira vigília, queremos ser achados vigilantes, com corpos cingidos e com candeias acesas. Para a glória e por amor do teu nome, guarda-nos em ti, Senhor. Te pedimos, agradecidos. Glórias ao teu nome. Em teu nome oramos. Amém, Senhor.